Este, no momento que recebe a propriedade em fidúcia, passa o recurso para o A. Perfeito? De certo que nessa relação aqui há o recolhimento, aqui há o recolhimento de TBI. E na alienação fiduciária em garantia, há recolhimento de TBI? Há, professor, há, porque a propriedade está sendo transmitida. Mentira. Não há recolhimento de TBI. Não há previsão legal para recolhimento de TBI na alienação fiduciária em garantia. Ah, mas tem uma hora que paga? Sim, mas depende. Quando? Vamos lá, que agora que nós vamos começar a brincadeira aqui. Vamos tratar direto. Vamos colocar aqui o William. William aliena fiduciariamente em garantia para o banco. Vamos chamar de B. Banco. Alienei fiduciariamente para o banco. E é aqui que nós vamos começar a trabalhar. Aqui, perfeito? Trabalhar com a nova lei. Começar a trabalhar com a nova lei. O que acontece se o William não pagar as prestações? O William não pagou as parcelas. O que acontece? O banco, muito importante, neste contrato, antes de não pagar as parcelas, neste contrato, quais os requisitos de formação do contrato, doutores? Vide artigo 24 da lei. Qual lei? 9.514 de 97. Só o 24? Doutor, nós temos um requisito escondido, que inclusive esse requisito está nas normas. Tá? Artigo 24, nós temos lá, o contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá o valor principal da dívida, o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário, taxa de juros e encargos incidentes, cláusula de constituição da propriedade fiduciária com a descrição do imóvel da alienação fiduciária, indicação do título e modo de aquisição. E 5, cláusula assegurando o fiduciante enquanto adimplente a livre utilização por sua conta e risco do imóvel já da alienação fiduciária. 6, a indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. 7, a cláusula dispõe sobre os procedimentos de que trata o artigo 27. O artigo 27, doutores, trata da execução extrajudicial. Tá? 24, dos requisitos da lei, são os requisitos do contrato. Então, no 24. Não se esqueçam, parágrafo único também. Este parágrafo foi inserido pela Lei 13.465 de 2017. Não existia. Caso o valor do imóvel, ele está tratando do quê, doutores? Então, linkem. Está com essa lei aí? Link o inciso 6º com o parágrafo único. Por quê? Estamos tratando do indicação para leilão. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes, nos termos do inciso 6 do caput deste artigo, seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, tá? Exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel em público leilão. Olha que interessante. O banco estipula no momento do contrato, ou melhor, as partes, no momento da confecção do contrato de alienação fiduciária, um valor para efeito de público leilão, no caso da execução extrajudicial. E aí ele vai levar para o leilão. Se este valor no leilão, no primeiro leilão, que o banco estipulou, foi inferior ao valor utilizado pela prefeitura como base de cálculo para o recolhimento do ITBI, o que acontece, doutores? Não pode utilizar o valor, vai usar o do ITBI. Ou seja, em resumo, doutores, no primeiro leilão, tá? Primeiro leilão, tudo isso aqui no procedimento extrajudicial de execução, tá, doutores? No primeiro leilão, o valor mínimo é base de cálculo para o ITBI ou o valor de atribuição. Valor de atribuição que consta no contrato. Certo? Que consta no contrato. O que for maior é o que vai prevalecer para efeito do primeiro leilão.
No segundo leilão, no caso de primeiro leilão negativo, no segundo leilão, o devedor está perdido. Porque o banco pode se utilizar, doutores, valor da dívida. Pô, professor, mas pode usar o valor da dívida somente? Sim. Se o meu valia R$1 milhão, a dívida é 300 mil, o segundo leilão pode levar por 300 mil. Ah, mas como funciona a questão de preço vivo? Doutores, isso foge à seara do registro de imóveis. Tá? Isso foge à seara do registro de imóveis. Por isso que normalmente leilão de alienação fiduciária é muito comum aguardar o segundo leilão, que é o melhor preço. Tá? Eles aguardam sempre o segundo. O arrematante desses imóveis aguarda sempre o segundo leilão. Ele nunca arremata no primeiro. O segundo é sempre melhor. Por quê? Aqui, valor de mercado, e aqui, valor de mercado atribuído para fim do ITBI, e aqui o valor de atribuição que foi dado no contrato com os critérios de atualização. Perfeito? Para que serve esse leilão? Para tentar lesar menos, o mínimo possível, o devedor, o fiduciante. Não confundam. Fiduciante é quem dá o imóvel em garantia. Não existe devedor fiduciário, não confundam. O credor é o fiduciário. Professor, como é que eu lembro isso? Lembra da escritura pública? Nós não temos o outorgante e o outorgado? Então, ó, lembrar. Toque de concurso, na hora da prova esquece. Se eu for outorgar uma escritura de alienação fiduciária, ok? Uma escritura de alienação fiduciária. Eu outorgo uma escritura de alienação fiduciária para o banco. Eu sou o quê? O outorgante ou o outorgado? Eu sou o outorgante da escritura de alienação fiduciária. Então eu sou o fiduciante, outorgante. O outro você já sabe que é o fiduciário. Então eu sou o fiduciante. Devedor fiduciante. Tá? Não esqueçam disso. Tá? Tem livros que confundem isso, hein? De escritores famosos aí que dá vergonha de falar, não vou falar não, tá? Que confundem isso aqui. Então, muito cuidado, que num concurso isso vale muito, muito, em qualquer fase. Maravilha? Tá bom, vamos começar o procedimento aqui rapidamente. O que acontece? No artigo 25 da lei, com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos desse artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. No prazo de 30 dias a contar da liquidação da dívida do fornecedor, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante sob pena de multa a favor deste equivalente a 0,5% ao mês ou fração sobre o valor do contrato. Olha, prazo, cuidado, cai. Quitei a dívida, 30 dias para o credor me dar o termo de quitação, para que eu promova o cancelamento da propriedade fiduciária. Tá? À vista do termo de quitação de quitado do parágrafo anterior, o oficial do competente no registro de imóveis efetuará o cancelamento do registro da propriedade fiduciária. Constitui a propriedade fiduciária por registro, cancela por averbação. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Vencida e não paga. É aqui que o negócio fica legal. Venceu e não pagou. Legal para a aula, não para quem está devendo, né? É evidente. Não pagou. Se não pagou, o que acontece? Lembra de um requisito que eu falei que estava escondido, doutores? 26, parágrafo 2º. Emenda o 24, escreve na sua lei lá, não esquecer 26, parágrafo 2º. Isso está nas normas de serviço, contrato dos requisitos, contrato de alienação fiduciária. Tá? Parágrafo 2º. O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. O contrato definirá. Nós temos autores, outros, que dizem que se o contrato silenciar é sinal que não há, tá? Mas nas nossas normas de serviço menciona como requisito do contrato, tá? Tem uma questão delicada nas normas que fala: o contrato de alienação fiduciária conterá os requisitos do artigo 24 da Lei nº 1514, que são, ele elenca todos os 24, mais esse 26, parágrafo 2º. Aí fica em xeque, pô, será que é? Será que não é? Erraram, colocaram de propósito? Então, na dúvida, analisem a questão, tá? Por quê? O requisito, doutores, tá? Os requisitos do contrato estão expressos no 24, mas esse está escondidinho no 26, parágrafo 2º, ou seja, o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. Mas para que é isso?
que é esse prazo de carência? Vamos imaginar, eu dou um prazo de carência de 10 dias. Minha prestação venceu no dia 1º e eu não paguei. Eu só posso ir lá no registro de imóveis promover a execução depois de 10 dias. Então, esse prazo de carência, doutores, é o prazo, alguns chamam de prazo de cura, tá? Ah, o que é prazo